Olá, nesta aula eu vou mostrar para vocês algumas tecnologias e um modelo de arquitetura que pode ser seguido para você desenvolver uma aplicação de software, uma aplicação que funcione na internet também, voltada para o conceito de internet das coisas, de IoT. Para implementar o conceito de IoT, existem várias tecnologias à disposição. E algumas delas, pode ser, por exemplo, Raspberry Pi, BeagleBone, ESP8266, o Photon, Intel Edition, LoRa e Arduino, entre outros. Esses são apenas alguns exemplos. Todos esses são microcontroladores. Claro que, por exemplo, aqui no caso do LoRa, ela utiliza rádio para conectar na internet a várias distâncias, mas você vai precisar de um outro microcontrolador também. Por exemplo, o Raspberry Pi, que seja compatível. Aqui um exemplo de utilização que eu até vou apresentar para vocês aqui a arquitetura, que eu já fiz um modelo alinhado com isso, é o Arduino. O Arduino pode ser o Uno, pode ser o Mega, tem vários modelos de Arduino. Mas se você quer desenvolver uma aplicação que seja um pouco mais complexa, é importante analisar bem a especificação desses microcontroladores. Porque uma vez eu estava trabalhando, por exemplo, numa aplicação eu comecei a desenvolver ela utilizando o Arduino Uno. Mas daí faltou memória para o processamento, porque se você vai fazer muito código de controle, você tem que ter mais memória. Então, o Arduino Mega, por exemplo, já tem mais memória do que o Uno. Por isso que é importante ler a especificação e ter uma ideia de tudo que você vai desenvolver e quanto que isso vai estar ocupando de memória. Não só a memória para arquivo, mas para processamento também. Porque esse controle em tempo real, ele fica fazendo um loop no microcontrolador. Todo o seu código fica em loop, ele fica verificando várias vezes o mesmo parâmetro. E quando ele está fazendo essa verificação contínua, ele fica lendo os valores. Por exemplo, vamos supor que você tenha 5 sensores lá no ambiente e a cada você quer controlar os valores deles a cada 5 minutos, por exemplo, ou a cada 30 segundos. De acordo com esse tempo de controle, vai ser os laços de repetição do seu microcontrolador para verificar todas as linhas e ler esses valores. Então, o Arduino é uma tecnologia que é bem utilizada atualmente como plataforma para a implementação do conceito de IoT, lendo os artigos que estão saindo por aí, tanto de aplicação na área rural, na área de indústrias, controle de agricultura inteligente. Tem várias pessoas fazendo projetinhos com Arduino. Claro que futuramente talvez venha outras tecnologias que estejam mais alinhadas com isso. Que é, por exemplo, se você vai utilizar o Arduino e os sensores dele lá na área da agricultura, ele não vai ter tanta resistência àquele ambiente, que é um ambiente que sempre está úmido, tem muita poeira, tem muito calor. Claro que talvez no futuro desenvolva equipamentos mais alinhados para isso, até mesmo os sensores. Alguns exemplos do que nós podemos controlar, por exemplo, conectado no Arduino, motores, relés, sensores luminosos, diodos a laser, entre outros vários. Os exemplos que eu já mostrei para vocês também do lado da automação da agricultura, que eu utilizei alguns sensores voltados para a água, para a temperatura do ambiente. Aqui está um exemplo de tudo que pode ser conectado seguindo esse conceito de internet das coisas. Por exemplo, você pode ter a computação em nuvem, a base de dados, todos os dados que você coleta dos equipamentos você pode enviar direto para a nuvem, tendo em vista que você está seguindo o conceito de internet das coisas. Você pode ter aplicações de geoprocessamento, de sistemas georreferenciais que trata da parte de terra. Por exemplo, quando eu falei para vocês lá das coordenadas, controlar as coordenadas no mapa geográfico para fazer a pulverização de uma determinada agricultura. Isso aí geralmente é feito com processamento em banco de dados georreferenciais, que são modelados de uma forma diferente dos bancos de dados relacionais que nós trabalhamos na maioria das aplicações. Eles já são mais voltados para áreas geográficas, os GIS mais para área geográfica e tudo nele é baseado nas coordenadas, como latitude, longitude,
É uma forma diferente de armazenamento de dados. Tecnologias que podem estar envolvidas nesse conceito de internet das coisas. Cartões inteligentes, códigos de barra, RFID, por exemplo, se você quer controlar lá numa fazenda todo o seu gado e ter controle dos locais que eles estão, quando que eles estão indo tomar água em determinado bebedouro, quando que eles estão indo lá nos coxos para comer alguma coisa ou para comer ração, sal ou alguma outra coisa. Com RFID em cada um dos gados ali, por exemplo, você pode controlar todos esses itens, caso uma fazenda tenha interesse nesse tipo de serviço. Controle de GPS para controlar as posições, pode ter sensores, atuadores. O que é a diferença do sensor para atuadores? O sensor geralmente é aquele que lê os dados, por exemplo, sensor de temperatura, sensor de umidade. Agora, atuadores, por exemplo, lá quando eu falei aquele aerador que liga lá para colocar oxigênio na água, ou um motor, ou qualquer outro equipamento que tenha uma certa funcionalidade, ele é um atuador. Você pode ter webcams, por exemplo, fazer um monitoramento de... Vamos supor que você queira controlar um monitoramento de entrada de veículos em um determinado estabelecimento ou em um evento. E você quer que esse controle de entrada seja monitorado em tempo real. Ou, por exemplo, se você quer saber quando entrou determinada pessoa lá dentro. Se você sabe que a pessoa vai com um carro que tem o número da placa tal, quando essa placa passar lá na sua câmera, o teu sistema de monitoramento em tempo real pode enviar uma mensagem dizendo: a pessoa já chegou e chegou tal hora, acabou de chegar. Pode fazer esse tipo de notificação. Aqui é um modelo de arquitetura que você pode utilizar no desenvolvimento dessas aplicações para a internet das coisas. Então, como eu falei, um exemplo de microcontrolador que você pode utilizar para isso é a placa Arduino, uma placa Arduino. Você vai ter nela sensores conectados e vai ter atuadores. Esses podem fazer comunicação direta aqui com esse equipamento. E tudo que for lido desses sensores, dos atuadores, dos comandos que forem enviados, pode ser tudo armazenado no banco de dados. Por que armazenar isso no banco de dados? Para auxiliar a tomada de decisão futura. Como eu falei, se você tem um histórico, um registro, é mais fácil para uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência naquela área tomar uma certa decisão, porque ela vai conhecer o passado, o histórico. Conhecendo uma base do histórico, como eu disse na aula passada, é possível ter uma certa previsão do futuro. Porque as coisas, geralmente quase tudo segue uma tendência. E a tendência, se não acontece uma situação totalmente diferenciada, a tendência é contínua, ela vai seguir um padrão. E basta conhecer esse padrão. A pessoa que tiver o registro de dados por um bom tempo de monitoramento, ela vai adquirir um certo padrão. Por exemplo, se vocês forem ver numa fábrica, você pode perceber que quando você compra um determinado produto que é produzido na indústria, vamos supor um chocolate, geralmente aquele chocolate tem o mesmo sabor e é parecido a dureza, por exemplo, dele, ele tem uma certa rigidez, uma certa maciez, que é um padrão que segue para todos. Ele não vem nem, por exemplo, mais doce ou mais salgado do que o outro. Por quê? Porque tudo isso tem um processo de controle feito em tempo real e já foi feito lá no passado, no histórico. Vamos supor, a indústria lá que produz chocolate com as máquinas, ela está monitorando todos os processos, temperatura da caldeira, quantidade de determinado ingrediente que foi adicionado, quantidade de água, a temperatura do fogo, tudo isso é controlado lá nos equipamentos industriais. E eles têm um padrão e eles ficam monitorando. Então vamos supor que um dia a pessoa fez uma receita lá. E quando ela produziu essa receita, ela viu que foi a melhor. O que ela faz? Se ela consegue controlar todos os itens, até mesmo temperatura do fogo, temperatura do forno ou de uma caldeira, é muito mais fácil dela produzir novamente um produto similar àquele que já foi produzido. Por isso que é importante ter esse monitoramento em tempo real, esse controle. E a internet das coisas vai facilitar muito mais isso. Por quê?
Você não precisa ter vários cabos conectando todo o equipamento. Quando você for mudar de local, por exemplo, quantas indústrias não se mudam às vezes de cidade ou vai para um lugar maior? Você não precisa ficar fazendo várias conexões novamente. Se você tem, por exemplo, equipamentos que já utilizam internet sem fio e tudo baseado em internet das coisas, todos esses equipamentos vão seguir um padrão de internet. Você não precisa passar outros cabos. Ou seja, você vai ter uma única infraestrutura lógica e essa infraestrutura vai resolver tudo. Por exemplo, se vocês verem hoje a telefonia, o sistema de telefonia das empresas, seguindo o conceito de telefonia IP, hoje já dá para fazer todo o sistema de telefonia empresarial utilizando a mesma rede de internet. Você apenas coloca alguns roteadorzinhos e esses roteadores fazem o telefone se conectar na internet e a comunicação com a central. Por quê? Porque a sua central telefônica IP já vai conectada na internet. Depois você tem esses pontos de acesso dos telefones. E um ponto de acesso pode conectar vários aparelhos. E todos eles vão direto para a internet. Vamos supor que a tua central é numa parte lá do primeiro piso. Ela está instalada lá no primeiro piso. Para conectar telefone lá no 16º andar, você vai precisar passar um cabo lá da central telefônica até o 16º? Não. Por quê? Porque você já tem toda a rede de internet. Muito provavelmente você já previu toda a parte lógica de internet na construção. Então, você vai utilizar o mesmo sistema para fazer a instalação em todos os ambientes. E vai utilizar a mesma infraestrutura também. E então não precisa passar outros cabos. E isso vai acontecer com a maioria dos equipamentos que vão ser monitorados em tempo real e conectados na internet. Isso vai trazer uma grande redução de custo também. Então aqui um exemplo, por exemplo, quando você utiliza em uma área específica, vamos supor aqui nesse exemplo aqui que eu modelei, eu utilizei na parte de agricultura. Eu coloquei então atuadores, coloquei sensores de nível de água, temperatura. Aqui no meio eu coloquei uma camada de gateway, que é que eu fiz com o Arduino, que isso faz o quê? Simplifica a automatização. Por exemplo, se você produz um gateway para conectar vários equipamentos, vários atuadores, tudo isso vai facilitar a tua conexão com a internet e mandar isso para a internet das coisas. E vai deixar as informações disponíveis para qualquer aplicação acessar. Por exemplo, se você coleta seus dados e coloca lá numa base de dados e disponibiliza tudo isso com serviço, alguém que desenvolve uma aplicação pode conectar no seu servidor via web service e consumir o serviço de dados, se for necessário para ele. É claro que quando eu disse isso de colocar as informações na internet, tem que tomar muito cuidado com a parte da segurança. Porque o maior gargalo ainda em internet das coisas é a parte da segurança. Por exemplo, imagina alguém lá da área de medicina vai colocar as informações do paciente na internet. E se o hacker viola isso aí e começa a distribuir esse sigilo da medicina, é algo que deve ser preservado. Então isso aí poderia dar vários problemas, inclusive problemas judiciais. Então tem que ter um certo controle antes de tomar essa decisão de automatizar e saber o que está fazendo realmente, para evitar problemas e transtornos futuros. Aqui um exemplo de dados de monitoramento. Quando você modela os dados, por exemplo, você vai automatizar lá a implantação de sensor. O que você vai fazer? Você vai cadastrar o nome do sensor, a descrição dele, qual é o limite superior, limite inferior, local de instalação, para quê? Para na hora que estiver monitorando, você ter esses controles. E você vai armazenar tudo isso aqui no banco de dados. Os alertas que forem gerados por um determinado sensor, você também salva tudo no banco de dados, as leituras dos sensores, para ter um histórico dos valores, armazenado também aqui tudo por data, qual o valor que foi lido, qual sensor que era, porque que vai ter o dado histórico, e a mesma coisa para os atuadores. Aqui um exemplo de interface para você fazer o monitoramento desses dados, por exemplo aqui controlando temperatura, tudo isso pode ser desenvolvido. Depende da criatividade do profissional de TI para criar essas interfaces. Aqui uma interface de tendências, conforme eu falei para vocês, que pode ser implementada também. Quase tudo tem tendência, baseado nas tendências de um histórico de um paciente, por exemplo, que tem Parkinson. Você pode tomar as decisões futuras, ou baseado nos níveis de diabetes,